Espiritualidade é uma coisa, que inclusive a ciência reconhece. Hoje tem um núcleo de estudo de saúde mental e espiritualidade na maioria das universidades, inclusive conversava com um professor lá de Araxá, um psiquiatra, lá tem um núcleo de medicina, psiquiatria e espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa, transcendência é uma coisa, religião é outra coisa. Religião é uma interpretação de algum código, seja ele o Alcorão, seja ele a Torá, seja ele a Bíblia, e é uma interpretação humana, com uma criação humana, com um rito humano que leva pessoas ali para dentro e que tem alguém que interpreta. Por isso eu acho religião complicado. Eu não recomendo e nem falo para não ir. Eu só acho complicado. Porque dentro das religiões é pregado um Deus que você nunca está pronto para ele. Você sempre tem problema. Você sempre está a desejar. E isso para nossa saúde mental é um cupim. Com o tempo se adoece. Não dá para conviver num lugar ou com uma pessoa que você está inapto o tempo todo, que você peca o tempo todo, que você erra o tempo todo. Isso adoece a gente. E a gente vai entrando num grau de vulnerabilidade que fica fácil ser manipulado. Vou falar uma coisa aqui que vai parar a internet, mas tá tudo bem. Outro dia uma pessoa me falando sobre legendários. E eu especulando, né? Porque não pode falar muito, não sei o quê, porque a gente dorme pouco. Gente, quando você tem privação do sono, o seu cérebro entra num ritmo que a facilidade de absorção e de manipulação é gigante. Por isso que eventos de alguns PNL e de igrejas e de religiões promovem privação do sono. Porque quando uma pessoa fica muito tempo privado do sono, o cérebro dela começa a ter problema, a gente começa a entrar em neurofagia. Os nossos neurônios começam a bater pino. E aí você fica muito mais fácil de ser manipulado. Então, esse pra mim e aí não tô falando mal do Legendários, eu tô falando de uma situação específica. Agora a menção é um corte. Doutor André falou mal do Legendários. É uma situação específica. Então, assim, eu vejo dentro das religiões uma vulnerabilização das pessoas. Pra que isso? A religião atua ou na compensação ou no medo. Pra que isso? O Deus que eu creio não é esse Deus. Deus não quer te convencer a ser bom pelo medo. Quando as pessoas justificam, por exemplo, a homossexualidade lá em Romanos, porque os idólatras, não sei o quê, os afeminados não irão para o reino dos céus. Ou seja, via punição. Isso não é assim, não funciona assim. Não é Deus, na minha perspectiva do divino, com o Deus com o qual eu me relaciono, esse Deus não funciona na base da ameaça, na base da compensação, na base do fulano é melhor que Beltrano, na base da imposição. Então, religião para mim, ela erra, ela escapa nisso, e para mim é todas. Todas. Quando você vai ver algumas questões que vão deixar isso muito, muito fragilizado no ser humano. O Michel Foucault, que é um filósofo francês, ele fala: as religiões, os hospícios e as escolas atuam do mesmo jeito. E se você prestar atenção, ele fala isso no Ensaio da Loucura, no livro dele. Todas têm música, todas têm rito, todos têm uniforme, todos têm um jeito de funcionar, um modus operandi que vai vulnerabilizando as pessoas. E aí as pessoas vão entrando num nível que alguém passa a ser mediador entre você e Deus. Eu preciso de alguém que interprete a Bíblia para mim, eu preciso de alguém que explique a Bíblia para mim, ou o Torá, ou não sei o quê. E aí eu estou à mercê dessa pessoa. Lá na Idade Média, a gente vê isso no filme O Nome da Rosa, as Bíblias foram todas trancadas dentro de um mosteiro, né? E aí passava-se veneno no filme, nas páginas da Bíblia, e a pessoa passava a língua para passar a página e morria envenenada. É uma metáfora do que aconteceu um pouco na Idade Média, que é tentar conter os livros sagrados para não ter interpretações aleatórias. Hoje nós temos interpretações aleatórias e baseadas em interpretações aleatórias, manipula-se, adoece-se as pessoas, criam regras, criam situações. Eu depois que eu fiz Legendários, eu virei uma pessoa diferente, um homem diferente. Desculpa, mas eu não acredito. Desculpa, caráter a gente adquire, caráter não vem na sua vida da noite pro dia, não. E se você precisou fazer um encontro pra você virar homem, eu tenho minhas dúvidas. O caráter é formado até 12 anos? Não tem uma idade certa.